Olha, a doação de órgãos é um ato nobre e solidário que salva vidas, mas infelizmente a credibilidade da lista de espera por transplantes tem sido muitas vezes cercada por boatos e rumores infundados que podem ter impacto negativo na decisão das famílias no momento de autorizarem a doação. A gente vai esclarecer tudo sobre esse assunto conversando ao vivo agora com o membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o Walter Garcia, que está conectado aqui com a gente. Vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre todo o processo. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Muito bom dia. Muito obrigado pelo convite. Doutor, queria começar entendendo o seguinte e ajudando a esclarecer para quem está em casa também, como que funciona o processo de doação de órgãos no Brasil nesse momento e quais são os principais desafios enfrentados pela iniciativa da doação de órgãos? Hoje nós temos um programa no Brasil que é muito bom, é um programa modelo para o mundo, mas ainda precisa ser aprimorado. Nós temos um sistema público que funciona muito bem no transplante. Normalmente, hoje, desde 1997, com a legislação nova de transplante, se criou uma política de transplante no Brasil, que ela se baseia em 4 pilares: numa legislação adequada, no financiamento, na organização do sistema e na educação e na informação para a população. Esses 4 braços que mantêm o sistema funcionando. Certo. E como que o senhor enxerga o papel da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos nesse processo aí, na promoção também da conscientização sobre a importância de doar órgão, esclarecer dúvidas também, acabar com os mitos que ainda cercam essa questão? Isso. A associação tem trabalhado desde sua fundação, em 1986, na divulgação de notícias, na informação para a população, auxiliando as equipes de transplante, fazendo cursos para doação, fazendo cursos para hospitais, tentando, porque a gente trabalha muito com metas. Hoje a gente temos muitos transplantes, a gente faz mais de 6.000 transplantes de rim por ano, 2.000 de fígado, um número menor de coração, em torno de 300, 400, em torno de 100 pulmões por ano, 15 a 16 mil transplantes de córneas. Mas isso é menos da metade do que a gente precisa fazer para manter a lista estável. A gente não quer terminar com a lista, porque os pacientes vão entrando e saindo, e a gente quer que eles saiam por transplante e não por morte. E para acontecer isso, a gente tem que continuar aumentando a doação e nós precisamos do apoio da população. É interessante, viu, que o transplante é a única forma de tratamento que depende da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Se tu tiveres um problema no coração, no fígado, tu vai marcar uma cirurgia pelo teu plano, pelo SUS, e vai fazer. Daqui uma semana, daqui um mês, 30 dias, mas tu vai fazer. Se tu precisares de um transplante, tu só vai fazer se tu receberes esse órgão da sociedade através da família, da doação da família da pessoa que faleceu. Então, todo mundo tem que ter o conhecimento adequado sobre esse processo e sobre a seriedade desse trabalho aqui no Brasil. O Brasil é referência, inclusive, no diagnóstico de morte encefálica, né, doutor? Então, as pessoas podem confiar que o nosso país leva isso muito a sério. Exatamente. Nós temos um sistema, nós usamos um critério de morte que é usado praticamente em todos os países, que são 2 testes clínicos feitos por 2 médicos diferentes, em momentos diferentes, com experiência comprovada, documentada, de que tem experiência em fazer esse diagnóstico, e mais um exame de imagem que confirme esta morte encefálica. Então, esse diagnóstico é absolutamente preciso. Então, após isso, a família é consultada para doação. E se faz uma série de exames para ver se a pessoa pode ser doadora, se não tem uma doença que impeça a doação. Perfeito. Agora, se a nossa família não tem o conhecimento, ou se a pessoa, inclusive, deixou avisado para os familiares que tem o desejo de ser doadora de órgãos, isso precisa ser documentado de alguma forma ou apenas verbalmente já é suficiente? De que forma essa autorização acontece? Nesse momento, nós temos a legislação de transplante, ela exige autorização formal da família após a morte, na presença de 2 testemunhas. Então, a gente tem usado muito
avise sua família se tu quer ser doador, porque muitas vezes se entrevista a família, e essa é a causa mais importante de não autorização, a família diz assim, nós nunca conversamos e eu não sei a vontade dele, então eu não vou doar. Então, por isso que se trabalha com as campanhas para comunicar a família que é o doador, mas como a gente usa esse sistema do consentimento informado, quer dizer, não é um consentimento presumido que outros países usam e que querem utilizar no Brasil e que me parece que não é necessário. O que a gente precisa no Brasil é continuar com esse consentimento informado da família após a morte ou da pessoa em vida. Quer dizer, se eu quero ser doador, eu me registro, agora tem esse sistema dos notários, que o Ministério da Saúde está apoiando, e me parece muito bom, que tu faz uma declaração formal, com assinatura digital, tudo, e isso fica arquivado. Quando a pessoa, se a pessoa falece, a central recebe a informação e pergunta, é um plantão desses cartórios, se essa pessoa assinou como doador. Se assinou, manda o documento e se entrega à família esse documento para mostrar que ele era um doador e foi fazer a sua doação. Então, a doação pode ser feita geralmente pela família, mas também pode, nós vamos começar isso no Brasil, da pessoa em vida. Certo. Esse documento, só para a gente deixar claro, isso que fica lá no sistema do governo, que foi lançado inclusive há alguns dias, ele é mais para orientar a família acerca da vontade daquela pessoa, mas de fato Isso. quem toma a última decisão é a família, correto? Mas assim, é muito improvável que se tu comunica, ou tu deixa o documento para a família, que a família vá Negar. contra a vontade do falecido. Uhum. É muito improvável. A família vai respeitar sempre. Então é uma ferramenta a mais, né? Uma ferramenta Uma ferramenta certamente que ajuda bastante, é importante. que vai fazer a diferença. Uma boa iniciativa, né, ao meu ver. A gente tem no Brasil um sistema integrado, né, que funciona muito bem a respeito do transplante, desde a captação até o transplante efetivamente. Correto, doutor? Exatamente. É um sistema que funciona isso? muito bem, ele é ligado em todo o Brasil. Se tem um doador em Rondônia, então Rondônia tem muitos doadores, eles não fazem transplante lá, eles comunicam o Ministério, a Central Nacional em Brasília, e a Central Nacional faz a distribuição para os estados de acordo com a lista que eles têm lá em Brasília, no Sistema Nacional de Transplantes. E funciona muito bem, isso não tem como passar na frente. Ali na fila, no computador da central, não tem se é SUS, se é convênio, não tem se é rico, se é pobre, não tem nada. Ali tem as características clínicas de cada paciente. Essa questão dos critérios, acho que é fundamental a gente reforçar aqui, porque tivemos recentemente o caso do apresentador Faustão, todo mundo ficou sabendo, ele passou por um transplante de coração, agora mais recentemente passou por um transplante de rim, e aí surgiram muitos boatos a respeito disso por conta da velocidade com a qual o órgão foi disponibilizado para ele. Eu queria que o senhor explicasse para a gente de uma maneira mais simples como que funciona essa questão dos critérios para uma doação de órgãos aqui no nosso país. Exatamente. Cada órgão tem um critério diferente. O rim, porque tem a máquina de hemodiálise, se tu não vai morrer se tu precisar fazer um transplante, tu pode esperar um pouco mais de tempo. Então, se usa o critério do teste imunológico, a compatibilidade imunológica. Se faz um sistema imunológico, a gente faz, e quando entra em lista, e quando tem um doador, se faz, são 6 númerozinhos do teste imunológico, e é um bingo. Os que têm esses números iguais têm mais ponto. Então, uma pontuação para o rim. A não ser se não tem nenhum acesso para fazer diálise, aí se entra como urgência. O coração, o pulmão, eles têm um critério de urgência. O coração, se está no respirador, se o coração se vai morrer em poucos dias, se está na UTI recebendo droga vasoativa, quer dizer, para o coração continuar batendo, fica na frente da fila. Se está em casa, muito bem, dá para esperar um pouco mais. Então, esse é o critério. Vou te dar um exemplo. Ontem, acho que ontem à noite, saiu um transplante de uma criança aqui de menos de 2 anos de idade, um transplante de coração, que estava 3, 4 dias em lista. Mas ela não ia ficar uma semana em lista, ela ia morrer. Então, se conseguiu um doador e veio o coração para ela. Veio de Santa Catarina para Porto Alegre. Então, e ela uma criança humilde e tal, mas assim recebeu em 2, 3 dias, porque é uma urgência. Ou seja, funciona bem.
e é levado a sério, felizmente, como tem que ser, né? Então vamos, antes de divulgar ou questionar, vamos nos informar melhor. E essa questão da informação é essencial, né, doutor? Nosso país hoje precisa falar mais sobre esse assunto e a gente tem melhorado com relação à questão da doação de órgãos? A gente tem tido mais aceites das famílias? Qual que é o cenário atual? Sim, nós temos aumentado e tem aumentado em torno de 10%, 5 a 10%, houve uma queda relativamente importante durante a pandemia. A gente estava num crescimento em torno de 5 a 10% ao ano até 2019. 2020 caiu, 2021 caiu mais ainda, 2022 a gente recuperou um pouquinho e 2023 foi o melhor ano de doação e transplante da história. E nós temos um planejamento de, até 2028, aumentar em 50% o número de doadores e transplantes no Brasil. E isso aumentando um determinado valor cada ano. E a gente espera cumprir essa meta. Ótimo, doutor. Que a gente consiga, então, cumprir essa meta. Já vimos que é um trabalho essencial, que salva vidas, faz a diferença e que a gente pode ajudar. A gente, como sociedade, pode contribuir se informando, entendendo como funciona. Doutor, queria que o senhor deixasse então uma mensagem para quem está em casa agora nos acompanhando, uma mensagem a respeito desse tema, a doação de órgãos e a importância dela. Isso. A doação de órgãos é uma rua de duas mãos. Eu ou meus familiares podemos estar na mão de quem está precisando de um órgão para não falecer, ou podemos estar na mão de que temos um familiar que faleceu e a gente pode doar. Então, é uma corrente positiva. É um seguro de vida que eu faço se eu faço uma doação. Eu estou ajudando outros que vão me ajudar no futuro. Perfeito, doutor. Só para salientar o que é importante, todo esse processo de doação e transplante, ele é financiado pelo sistema público. Tu não paga nada para fazer o transplante no Brasil. Perfeito, doutor Walter Garcia, membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pela conscientização. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, estamos sempre à disposição de vocês e agradecemos a gentileza e o fato de vocês divulgarem isso, que certamente vocês estão ajudando a salvar vidas. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Abraço. Tchau, tchau.